que fazem os nossos webinários, na verdade, serem um sucesso. Ano passado, a gente teve uma série de webinars, e Urias teve a participação dos associados assim, em grande peso, e a gente viu a necessidade de ter uma regularidade desse webinar. Então, a gente promove com essa regularidade, muitos deles vão, inclusive, para o YouTube, é bem legal para a gente ter uma divulgação. Principalmente, especialmente por conta desse tema da reforma tributária, a gente sentiu não só o interesse dos associados, mas a quantidade de informação relevante que a gente tem necessidade de ter o conhecimento. E a gente sabe da atuação do escritório de vocês e de justamente da gente ter essa oportunidade de passar essa informação para os nossos associados. Então, agradeço a Urias Martiniano, ao time de vocês que a gente conhece de atuação na ANEEL, a gente está sempre se vendo lá, mas especialmente para esse tema a gente acha relevante trazer informação e peço aos associados que façam as perguntas ao final, para ficar de uma forma mais fluida, mas estamos aqui para não só compartilhar conhecimento, mas também poder tirar as dúvidas ao final. Urias, muito obrigada, essa nossa parceria, nossa troca. Espero que seja o primeiro de muitos e de muitas outras parcerias que a gente possa fazer em outros temas também. Obrigada, tá com vocês aí a bola. Renata, obrigado, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, né? Gostaria de reiterar aqui, parabenizar o trabalho da associação, né? Na condução de diversos assuntos, em especial esse último mais recente, que a gente estava na ANEEL também acompanhando o assunto, que é a discussão do corte das usinas tipo 3, né? Então, acho que é um trabalho muito importante para o setor, né? Não só para os associados, mas como para o setor. Essas iniciativas de apresentação técnica, de webinar, a gente entende que é muito importante, porque existe uma assimetria de informação no setor, dado a complexidade de assunto, dado a quantidade de assuntos que a gente tem que tratar, lidar no dia a dia. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do escritório, agradecer a possibilidade de participar desse webinar, uma associação que a gente admira muito. Com relação ao escritório, nós somos um escritório essencialmente atuantes no mercado de energia elétrica, então a nossa atuação ela se dá em toda a cadeia. Hoje a gente pode se dizer que atua em toda a cadeia, distribuição, transmissão, comercialização e geração de energia elétrica. Então a nossa atuação ela abrange todos esses segmentos. E nós temos, eu sempre digo que a energia elétrica no nosso escritório ela está segmentada em 4 grandes áreas: o contencioso, o administrativo e o judicial, aquele que a gente encontra sempre você ali na ANEEL, né, no acompanhamento das reuniões e até sustentações orais, o societário, a gente olha para toda a estruturação, autoprodução é algo que a gente fez e faz muito, agora com data center, essa estruturação, também o tributário acaba sendo a gente tem uma atuação muito relevante no tributário e a parte contratual. Então, o escritório está segmentado nessas 4 grandes áreas e vem atuando para diversos agentes do setor, inclusive para algumas das associadas da Abragel. A ideia aqui é trazer um tema que é muito importante para o setor elétrico, que ainda carece de regulamentação por parte da Receita Federal e das comissões que compõem ali a reforma tributária, e a gente precisa começar a dar atenção para esse assunto, porque esse assunto ele vai repercutir diretamente na nossa operação, né? Infelizmente, a gente vai ter um aumento da nossa carga tributária. Eu não tenho uma expectativa de que a nossa carga tributária vai ser menor. Então, eu preciso enxergar, eu preciso olhar a minha operação, verificar se eu tenho oportunidades, e se eu não tiver oportunidades, obviamente, eu tenho que minimamente adequar a minha operação ao que vai ser exigido. Então, aqui a ideia é trazer um overview da reforma tributária, com alguns pontos importantes. Nós tivemos uma publicação de uma lei complementar recente, que altera algumas questões da Lei Complementar 214, então é importante a gente entender, trazer esse overview para vocês. Então, a ideia é fazer essa apresentação e, na sequência, abrir para as perguntas, mas se tiver algum... Essa é a ideia. Mas, assim, Urias explicou uma coisa e eu não consegui entender. Por favor, podem me abordar para eu esclarecer um pouquinho melhor, para vocês não ficarem com dúvida no resto da apresentação. Fechado? Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Está aparecendo para vocês? Perfeito. Ótimo.
Ótimo, legal. Então, o que a gente tem na reforma tributária? O que representa a reforma tributária? Basicamente, nós tivemos uma emenda constitucional, a 132 de 2023, que ela ensejou numa grande alteração do sistema tributário. O que ela faz na prática? Ela vai substituir 5 tributos que nós temos. Então, ela vai substituir o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. E a gente passa a ter prioritariamente 2 tributos, o CBS e o IBS. Também teremos o IBS, o imposto seletivo. Qual é o objetivo do imposto seletivo? O objetivo do imposto seletivo é desestimular o consumo de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, o uso de tabaco. Então, para o setor elétrico, com a reforma, com a emenda constitucional e com as leis complementares que foram publicadas, ele não vai incidir sobre a operação de energia elétrica, o que é extremamente importante e, de fato, deveria seguir. Aqui a gente traz uma linha do tempo da transição dos tributos. Então, em 2023, nós tivemos a publicação da emenda constitucional. Em 2024, 2025, nós discutimos a regulação. E em 2025, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 214, ok? Posteriormente, em que momento estamos? Nós tivemos agora a publicação da Lei Complementar 227 de 2026, que faz algumas alterações para a Lei Complementar 214, a qual altera algumas questões do setor elétrico que a gente vai explorar aqui. E a partir de 26, se inicia o teste do CBS e do IBS. Ela é uma alíquota teste, certo? E em alguns cenários, dado o cumprimento de obrigações acessórias, vai ser dispensado. Tudo isso está sendo regulamentado e operacionalizado. O grande ponto de atenção que a gente já traz para a nossa discussão é o quê? A partir de 27, eu tenho a exclusão do PIS e do COFINS. E inicia-se a cobrança integral do CBS. Tenho também a instituição do imposto seletivo e a redução a zero das alíquotas do IPI sobre todos os produtos, exceto aqueles que sejam industrializados na Zona Franca de Manaus. Em 2028, eu também já tenho, 27 e 28, eu tenho o início do período teste do IBS, com as alíquotas de 0,05% estadual, 0,05% municipal, compensáveis pela União com a redução de 0,1% das alíquotas do CBS. A partir de 29 a 32, eu tenho a implementação, o aumento gradual do IBS e a redução do ICMS e do ISS. Então, 29, 10%, 29, 20%, 31, 30%, 32, 40%, até 2033. A qual vai ser a regra? A partir de 33, eu tenho a implementação integral da reforma tributária, com a incidência do CBS e do IBS, e a extinção do ICMS e do ISS. Então, do ponto de vista de linha do tempo, é essa linha do tempo que a reforma tributária deve observar. Quando a gente olha para a operação energia elétrica, a regulamentação, de fato, ainda está pendente, ok? Inclusive, o FASE vem trabalhando num documento para submeter à Receita Federal, a todo o comitê que compõe ali a reforma tributária, um documento que trate da regulamentação, até para auxiliar no endereçamento do assunto. Ok? O que a gente tem de relevante para o setor elétrico, olhando tanto para a emenda constitucional quanto para a Lei Complementar 214 e suas respectivas alterações? Então, a gente vai entrar na primeira discussão, na incidência do IBS e do CBS no mercado de curto prazo. Então, veja, qual vai ser a regra aqui? Porque hoje, na operação, vamos pensar, eu vou usar São Paulo como... São Paulo não, porque São Paulo não é um bom exemplo. Mas eu vou usar Minas Gerais. Minas Gerais, na operação do mercado de curto prazo, eu sou credor, eu emito uma nota, certo? Destacando o PIS e COFINS, incide o PIS e COFINS, endereçar, eu tenho que emitir para mim mesmo, não para a CCE. Algumas empresas fazem para a CCE o que a gente entende que não é mais adequado. Então, eu teria a incidência do PIS e COFINS, ok? Do ICMS, não. Quando eu sou devedor da CCE, eu emito uma nota de PIS e COFINS e faço o recolhimento do ICMS se eu for consumidor, de acordo com a regra do respectivo estado.
Como vai funcionar o IBS e o CBS? Qual vai ser a regra? A partir da implementação do IBS e do CBS, eu tenho que seguir o seguinte rito. Então, primeiro, né, eu tenho um processo de registro e validação dos montantes contratuais, só que em um determinado mês eu fiquei exposto. Eu, consumidor, eu fiquei exposto no mercado de curto prazo, em 1 mega. O que eu vou fazer? O que prevê a legislação que trata sobre o tema? Ela prevê que a incidência do IBS nas operações do mercado de curto prazo, elas só serão recolhidas pelo consumidor final, ou seja, pelo aquele consumidor que adquiriu efetivamente a energia elétrica. Ou seja, essa previsão, ela segue a linha da reforma tributária para o setor elétrico, que é o quê? É responsabilizar o consumidor final pelo recolhimento do tributo. Ok? Então, feitas essas considerações, se eu sou um consumidor devedor no mercado de curto prazo, ficará ao meu cargo recolhimento do tributo. Se eventualmente eu sou um gerador e fiquei exposto no mercado de curto prazo, eu não vou recolher o IBS e o CBS. Por quê? Porque o recolhimento do IBS e do CBS, ele vai ser destinado à unidade consumidora, porque essa energia vai ser vendida à unidade consumidora. Urias, sou um autoprodutor e essa energia que eu adquiri foi para o meu consumo. Aí eu vou fazer o recolhimento do IBS e do CBS. Até porque dentro da CCE, essa energia vai ser destinada ao seu perfil de consumo. Olhando para a atualização que foi feita na lei complementar, porque teria ali uma interpretação dúbia do que seria o local da operação. E dada a alteração, eu tenho 2 regras. Ou vai ser o estabelecimento do agente, ou vai ser o estabelecimento dos representados que figurem na posição de devedora na liquidação do mercado de curto prazo. O item A é para o tratamento normal do agente que está cadastrado. O item B é uma previsão do tratamento dado e direcionado aos consumidores que são representados via varejista ou matriz e filial. Também abre-se essa possibilidade de interpretação, olhando sempre para a operação, olhando sempre que a incidência desse tributo vai se dar só para o consumidor, só para o adquirente final. A base de cálculo, existia uma grande discussão para que não fosse considerado o valor da liquidação financeira apurado pela CCE, para que fosse excluído multa, juros e afins. Isso não foi aprovado em sede de lei complementar. Vai se tentar trabalhar na regulamentação, mas é difícil. Mas, basicamente, a base de cálculo é o valor total da liquidação financeira, né, de acordo com os relatórios da CCE, e que vai observar, no caso de agentes representados, ou de mais de um agente, ali no perfil de mais de uma unidade consumidora, a participação proporcional dos estabelecimentos do agente ou dos seus representados. Beleza? Então, quando a gente olha para a operação, mercado de curto prazo, exposição no mercado de curto prazo, é esse dado tratamento. Então, o consumidor final fará o recolhimento do tributo, quando for devedor, o local da operação vai ser o seu estabelecimento, ou de acordo com das unidades consumidoras representadas, e o valor, a base de cálculo, vai ser o valor da liquidação financeira. Perfeito. Urias, só para eu ver com você, teria como, acho que você tirar o seu vídeo pessoal para a gente conseguir ver melhor a tela, porque está ficando fosca, embaçado em alguns momentos. E aí eu acho que eu estou vendo se outras pessoas estão com o mesmo problema e tá. Então, eu acho que é só um pouquinho mesmo a internet, porque oscila. É Tá só bom. esse detalhe, tá bom? Mas, tá bom. Tá, fechar o meu vídeo, né? mas aí tem que voltar a compartilhar, tá? Por gentileza. Super obrigada. Vamos lá. Vocês estão visualizando? Estamos sim. Deixa só voltar um pouquinho, pode continuar falando. Super obrigada. Imagina. Com relação aos demais pontos que são relevantes da reforma tributária para as operações. Então, o primeiro ponto. A energia, ela é equiparada a bens materiais que têm um valor econômico. Então, sempre eu vou ter a incidência. Então, qual vai ser a regra da incidência do IBS e do CBS? Então, a responsabilidade do recolhimento, quando ocorrer a venda de energia elétrica para adquirente atendido no ACR ou para cobrança do tributo referente ao uso do sistema de distribuição, ela caberá à distribuidora. Então, na fatura da distribuidora vai estar o quê?
a incidência do IBS e do CBS quando da venda para o consumidor cativo e da venda do IBS e do CBS quando da cobrança da TUSD. Ok? Pelo alienante, ou seja, o gerador que vender diretamente para o consumidor, como usuário final, ou que não seja sujeito regular ao regime do IBS e da CBS, e aí vai ter um rito específico para definir quem é esse consumidor, ele vai ter que destacar o tributo na nota, ok? Os tributos na nota. Então, primeira regra, a distribuidora vai recolher do consumidor que está no mercado cativo e da cobrança da TUSD para os consumidores livres. O alienante ele vai cobrar quando para consumo do adquirente ou quando o adquirente não esteja sujeito ao regime regular do IBS e do CBS. Pelo adquirente, na condição de responsável da energia elétrica que se destine para consumo no âmbito de forma multilateral, que a gente está falando do mercado de curto prazo, e pela transmissora de energia na cobrança da TUSD e dos encargos de conexão para os consumidores conectados à rede básica, quando esse pagamento se tornar exigível. Beleza? Outros pontos que a reforma tributária também traz, que é a discussão do momento do recolhimento, certo? O momento do recolhimento é quando for o consumo, quando for para contribuintes que não sejam sujeitos ao regime regular. Olhando para o serviço de transmissão de energia elétrica, o fornecimento, considera-se ocorrido o fornecimento no momento que se torna devido o pagamento. Então, é naquele momento que eu tenho que fazer necessariamente a emissão do documento fiscal, o recolhimento dos respectivos tributos. Outro ponto importante é a alteração feita à Lei Complementar 214, ela trouxe a previsão de que haverá a incidência do IBS e do CBS nas operações de importação de energia elétrica. Aqui tem um ponto de grande discussão para quem é comercializador varejista. Qual é a discussão aqui? A interpretação dada pela Receita Federal e por alguns estados, em reuniões que nós fizemos para discutir esse tema, é de que, se o comercializador varejista ele ficar devedor, deverá ser emitida uma nota com destaque dos tributos para as unidades consumidoras representadas. O nosso posicionamento é que não faz o menor sentido essa proposição, porque quem é agente aqui é o comercializador varejista. E dado que ele é o agente da CCE, a energia que ele adquire, primeiro que ele não é consumidor, segundo que a energia que ele adquire já será tributada no contrato bilateral. Então, cria toda uma distorção aqui, a qual estamos tentando compor, até dentro do âmbito do FASE, uma regulamentação que afaste essa interpretação. Ok? Outro ponto relevante. Então, e aí, esse é o cenário que a gente tem da operação. Olhando um pouquinho para a operação de arrendamento, dentro daquela estrutura de autoprodução, por exemplo, por arrendamento com consórcio, que sempre tem essa discussão. Então, quando eu olho para a equiparação, a vida segue normal. É um contrato bilateral, um contrato de compra e venda de energia elétrica, eu vou ter a incidência do IBS e do CBS. Quando eu olho para a estrutura de arrendamento ou de locação, eu vou ter dois contratos. Eu tenho um contrato, via de regra, um contrato de arrendamento e um contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço vai deixar de incidir o ISS e vai passar a incidir o CBS e o IBS. Dentro do contrato de locação, quais são as características que a lei já apresenta e que, obviamente, vão ser necessariamente objeto de regulamentação? Então, primeiro, o fato gerador da locação, o fato gerador é a locação e arrendamento em si, de bem imóvel. O momento do pagamento, o momento do fato, da ocorrência do fato gerador, vai ser o pagamento ou o vencimento da obrigação de pagar pelo contrato, o que ocorrer primeiro, né, o que estiver previsto no contrato. A base de cálculo, ela vai ser o valor da alocação do arrendamento, e o contribuinte é o locador ou o arrendante, ok? De acordo com a modalidade. Ponto importante, a alíquota do arrendamento e da locação, ela deve ser reduzida em até 70%. Então, veja, quanto mais a minha estrutura de autoprodução tiver alocada dentro do contrato de arrendamento, menor tende a ser a minha incidência tributária, certo? A lei complementar, ela prevê um fator de redução, redutor
social, ela vai criar, né, o que a gente está ouvindo bastante, aquele CPF do imóvel, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, esse detalhamento, ele depende da característica do respectivo contribuinte. Ok? Indo um pouquinho agora na discussão do REID, né, que era uma grande preocupação se nós teríamos ou não o REID. A lei complementar traz sim a previsão, ela traz a previsão da suspensão do pagamento do IBS e do CBS nas importações e aquisições de mercados internos de máquinas, de equipamentos e afim, ok? Para beneficiar. Isso vai depender, óbvio, da legislação especial, a nossa aplicável ao setor elétrico. O período de usufruir são 5 anos, como a gente observa agora, contados da habilitação. Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não fazem jus ao REID, e a suspensão ela também se aplica a serviços destinados a obras de infraestrutura, locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos destinados a essa obra de infraestrutura para incorporação ao ativo mobilizado. O benefício do REID que não utilizar ou incorporar bem material ou construção na obra civil de infraestrutura, ele fica obrigado, né, que não utilizar ou incorporar o respectivo bem, ele fica obrigado a recolher o IBS e o CBS, que está suspenso acrescido de multa e juros. Então, é muito importante que essa operação ela seja de forma muito estruturada, para que você não incorra no risco de ter que incidir a incidência desses tributos. Um ponto muito relevante aqui, que nesse momento é o ponto de atenção do setor, né? Não obstante toda a necessidade de regulamentação que eu preciso fazer, é a discussão do PIS e COFINS, tanto do contrato de compra e venda de energia elétrica e dos contratos regulados que eventualmente já tenham previsto a incidência. Então, como a gente viu, a partir de 2027, o PIS e o COFINS eles vão deixar de compor o preço da energia elétrica, o preço contratual. Diante desse cenário, o que eu faço? Eu reduzo o meu contrato? Eu não reduzo o meu contrato? Quais os passos que eu devo trilhar? Então, primeiro, cada contrato tem uma regra. Então, a gente necessariamente precisa entender o que está previsto nesse contrato. Segundo, dado que o preço prevê PIS e COFINS, eu tenho que retirar esse PIS e COFINS? Qual é o rito que eu devo fazer? Então, comunicar a contraparte, eventualmente as entidades setoriais. E a grande discussão que a gente já teve, endereçadas em outras associações, é qual percentual que eu vou reduzir? Eu reduzo a minha tomada de crédito, eu reduzo o que você toma de crédito, qual é o percentual que eu devo reduzir? Vou até encerrar aqui, esse é um ponto importante da discussão e que muito se levanta nas discussões que a gente tem, qual é o percentual efetivamente que deve ser reduzido? Na nossa visão. E aí, isso vai depender variavelmente do que consta no contrato. Então, olhando para os contratos regulados, qual é o tratamento que a ANEEL vai dar? A ANEEL criou um comitê. Esse comitê tende a passar as diretrizes gerais, ok? Cada área vai identificar ali o que precisa ser ajustado e vão discutir, eles vão discutir entre eles e dar alguns inputs. Qual é o tratamento que a gente entende como adequado para a discussão dos contratos bilaterais? O contrato, via de regra, vai ter a seguinte cláusula, eu tenho lá o preço, R$200 o megawatt-hora, e uma cláusula embaixo, falando que o PIS e COFINS já integram o preço contratual. Mais adiante, existe uma cláusula que, via de regra, que fala, olha, a alteração tributária que influencie na alteração do preço, ela vai ensejar a revisão para mais ou para menos do tributo. Então, veja, na nossa visão, o contrato tem que ser revisado. Ele precisa ser ajustado. Até porque, se eu tenho a incidência do PIS e COFINS, ele deixa de incidir, isso pode ensejar um enriquecimento sem causa vedado pelo Código Civil, pelo artigo 884 do Código Civil. Existe uma distinção muito grande, e a gente estudou muito isso, discutiu muito grande, do crédito que você toma do PIS e COFINS, do crédito que eu tomo do PIS e COFINS, e do montante de PIS e COFINS que é previsto na nota fiscal. A nota fiscal do contrato de compra e venda de energia elétrica, ele define o PIS e COFINS. Então, embora a minha tomada de crédito pode ser de 9%
quando na verdade foi recolhido 3,25, na nossa visão, o que deve ser mandatário para definir o quanto será reduzido é o que consta na nota fiscal. Então, se a nota fiscal fala que é 3,25, é 3,25 que tem que ser reduzido. Se a nota fiscal fala em 9,25 e eu tomo crédito de 3,25, ou vice-versa, tem que ser reduzido o que consta no contrato. É óbvio que isso vai e já está ensejando algumas discussões. Mas acredito que a forma que o judiciário deveria se posicionar é nesse sentido. O que deve ser mandatário para reduzir o preço não é a minha ou a sua tomada de crédito, mas é o que é efetivamente recolhido dos tributos. A gente já observou que esse entendimento ele é divergente em várias casas, em várias empresas, tá? Mas a gente traz uma visão do que nós entendemos que seria o mais coerente, dado esse cenário que nós temos atualmente. Perfeito? Acho que assim, a ideia era trazer os principais pontos, né, da reforma tributária e agora ficar à disposição para responder eventuais dúvidas, eventuais questionamentos que vocês tenham sobre o tema. Claro, Urias, a gente sabe, né, que o setor tem falado de alguns pontos, é esse mesmo a nossa prioridade aqui, trazer esses pontos. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou falar, mas por gentileza peço aos associados que super sintam-se à vontade para falar também, tá? Então, Eliseu, sinta-se à vontade, eu vou falar aqui, mas por favor. E se o gerador fica devedor na liquidação lá de curto prazo? Aí a obrigação de recolher é dele, no caso, quando ele fica devedor na liquidação. Se essa energia não for destinada para consumo, o que eu estou entendendo aqui que não, que ela vai ser... Vamos pensar numa operação muito simples. Eu gerei 10, vendi 15, tenho uma exposição de 5. Não comprei energia, não fiz um contrato bilateral de curto prazo. Fiquei exposto no mercado de curto prazo. Esses 5 que eu fiquei exposto de mercado de curto prazo, eu não vou recolher o IBS e o CBS. Por quê? Porque esses 5, ele não é para o meu consumo. Ele vai ser objeto de uma próxima operação, que é a operação com o consumidor. E aí, esse tributo ele é recolhido quando eu, gerador, emito a nota de 15 de energia para o consumidor. Então, aqui não há a obrigação do recolhimento do tributo. Sim, ficou super claro, Urias. Eliseu, sinta-se à vontade, tá? Se quiser falar, por gentileza, aqui o microfone fica aberto para você, tá bom? Temos outra aqui também, a Adriana. Oi, Adriana, se quiser falar, senão já vou falando aqui também, mas sinta-se também à vontade. A empresa geradora que vende energia para a empresa pública. Nesse caso, a geradora é responsável pelo recolhimento do CBS? Tá. Adriana, se ela não... Desculpa. Se ela é uma empresa pública, que ela tem um consumo e ela não tenha nenhum tratamento especial... do webinar aqui. Se ela não tem nenhum tratamento especial quanto ao recolhimento do tributo, você vai destacar o tributo para ela recolher. A responsabilidade do recolhimento é dela e não sua. Então, você destaca o tributo na nota e ela vai pagar o valor total. Tá, mas o caso aqui, Urias, deixa eu só então ressaltar. É uma geradora que não é empresa pública, ela só vende para a empresa pública, né? Isso. Ela vende. Não, se ela vendeu para uma empresa pública, essa empresa pública vai consumir energia e ela não tem nenhum tratamento especial, nenhum regime especial, o tributo tem que ser destacado na nota para que haja o recolhimento tanto do IBS quanto do CBS. Perfeitíssimo. Adriana, ficou claro? Qualquer coisa, por gentileza, o microfone aqui é aberto, tá? É um prazer aqui poder ouvi-los também diretamente, apesar da gente estar com o chat aqui aberto. Olha, Urias, só te falar, foram quase 70 pessoas que estavam aqui, agora a gente teve 66. Eu quero só abrir de novo aqui a oportunidade para os associados. Eu sei que muitos associados estão com sua equipe de taxes, de tributário, analisando os pontos. Alguns têm encaminhado para a gente esses pontos, tá? A gente está pensando em, por óbvio, né? Fazer esse tipo de discussão, esses encontros, para que a gente possa trazer esses pontos.
Então, eu sei que a questão de lucro presumido, tem uma dúvida também aí do percentual, mas é algo que também a gente está em análise. E, óbvio, o do REIT é um ponto que sempre trazem para a gente. Então, assim, a minha sugestão é que justamente os associados internalizem, né? Essa apresentação a gente vai poder enviar para todos, a gente vai receber do Urias para que a gente possa encaminhar. Então, eles dão encaminhamento para as áreas específicas, para ter um debate interno, porque, de certo, eles retornam também para a gente, como já estão fazendo, mas depois do webinar, normalmente vem algumas outras perguntas, porque aí a Não, gente também poderia te encaminhar. claro, com certeza. E aí, um ponto importante aqui para a reflexão de todo mundo eu preciso necessariamente começar a revisar os meus contratos bilaterais que tratem da incidência desses tributos. Então, assim, pensando num contrato para suprimento a partir de 27, esses contratos eles precisam ser ajustados. Eu não vou ter mais PIS e COFINS. Então, eu preciso deixar claro se o preço que está sendo vendido para 2027 já abarca ou não o IBS e o CBS. Isso precisa estar claro, até para que não haja uma divergência de entendimento e uma discussão lá na frente. Porque assim, olha o cenário que a gente tem. Eu não citei nada, só tirei a referência de PIS e COFINS no contrato. Falo que o valor agora é R$250. E aí, está incluso o IBS ou não? Eu posso falar que está, porque a reforma tributária já é conhecida para você. Mas eu posso falar também que não está, porque não tem uma menção. Então, é muito importante que isso fique claro nas minutas contratuais, essa revisão das minutas contratuais. O que a gente vem, inclusive, sugerindo? Que esses contratos, ele venha com uma fórmula, tá? Falando que não está incluso nenhum tributo, nem PIS, nem COFINS, nem IBS, nem CBS, e uma fórmula que vai falar que o preço é o valor vezes a energia acrescido dos tributos. Então, é muito importante que se vislumbre esse cenário de revisão desses contratos e também inicie manifestações, não obstante o fato da ANEEL já estar tratando, mas é importante que vocês manifestem para a ANEEL, para os contratos que eventualmente já têm o destaque do PIS e COFINS, esse tratamento, até para se resguardar, para evitar que isso se torne um problema ou uma dor de cabeça. Ok? Acho que o Pedro... Perfeito. Urias, nessa linha da liquidação, que a gente estava falando da primeira pergunta, o Pedro Henrique colocou também uma outra pergunta aqui no chat relacionado a isso, sobre esse caso mesmo da liquidação, tá? Se o gerador barra comercializador, aqui ele botou gerador barra comercializador, teve que adquirir energia da CCE, a discussão é se a CCE tem que recolher o IBS e o CBS, pois o gerador barra comercializador teria que se creditar no caso de venda para o consumidor final, porque ainda há muitas dúvidas quanto a esse ponto, tá? Pedro, qual foi a regra, qual é a métrica para a reforma tributária? É o diferimento, ou seja, o tributo na operação energia elétrica, ele só vai ser recolhido quando do efetivo consumo. Então, por exemplo, se eu me tornei credor na CCE, eu não vou destacar o PIS e COFINS. Se eu, comercializadora, geradora, adquirir energia no mercado de curto prazo, eu não tenho que destacar o IBS e o CBS. Porque a energia que é objeto ali, que eu adquiri do mercado de curto prazo, ela vai ser objeto de uma operação subsequente. Eu, gerador ou comercializadora, ou eu vou vender para um consumidor final, aí eu vou destacar o tributo, ou eu vou vender para outra comercializadora, que vai vender para outra comercializadora, que no final vai vender para um consumidor, que vai destacar o tributo. Então, quando eu tenho que destacar? Eu só vou destacar quando for para um consumidor final, quando essa energia for destinada para o efetivo consumo. Se não tem o efetivo consumo, não tem a incidência do tributo. Ok? A única discussão que a gente tem aqui é da interpretação que é dada do varejista. Porque a interpretação é, se o varejista for devedor no mercado de curto prazo, o entendimento apresentado pela Secretaria da Fazenda e pelas conversas iniciais que a gente teve com a Receita Federal, ela vai ter que emitir uma nota referente à energia adquirida no mercado de curto prazo, o qual a gente não concorda e entende até que seria ilegal, porque teria bitributação. Exato. Perfeito. Pedro Henrique, eu não sei se
ficou claro, por gentileza, porque a gente está falando aqui, eu falei a pergunta, mas sinta-se super à vontade de abrir o áudio e falar diretamente, tá? Não tem problema nenhum. Ah, obrigada. Eu que agradeço, Pedro Henrique. Eu vi que a Renata está com a mão levantada. Então, Renata, por gentileza, Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Eu sou da CPFL Energia e eu tô com uma dúvida se a gente tem que tributar o contrato de energia de reserva por disponibilidade e também queria ouvir um pouquinho sobre a IREC e crédito de carbono. Legal. Renata, sobre energia de reserva, assim, não tem hoje um tratamento definido. Qual é a nossa interpretação, tá? A energia de reserva. Então, a gente tem duas regras da energia de reserva, né? Essa energia, ela vai destinada ao mercado de curto prazo, certo? Então, dada que ela é destinada ao mercado de curto prazo, o seu efetivo consumo vai ser auferido lá no final, certo? Então, a gente entende que seria sustentável, sim, que não houvesse o destaque do tributo, porque quando essa energia for adquirida no mercado de curto prazo, ela já vai ser objeto de incidência tributária, tá? Qual é o problema? É difícil para o fisco entender isso, mas na nossa leitura, assim como o CCAR não vai ser tributado pela distribuidora, na nossa visão, seria a mesma regra, ok? Sobre o AREC e crédito de carbono, esse existe uma discussão muito grande. Via de regra, nós entendemos que o fisco vai querer tributar tudo que for possível. Tá? Se o meu contrato de compra e venda já traz a previsão do AREC e do crédito de carbono, que via de regra é isso, né? Eu vendo energia elétrica bilateral e eu não tenho um instrumento segregado separado, a gente entende que o preço definido, ele abarca tanto a energia elétrica quanto o crédito, tanto o IREC, ou o crédito de carbono. Então, o preço ali já compõe esse montante. Eu não sei se eu consegui me fazer claro. Então, para os contratos que já estão previstos esse produto, ele já considera a incidência tributária. Então, ele já tem. Para os produtos que não tem, ele não tem uma definição clara. A natureza jurídica, a gente entende que a natureza jurídica do IREC e do crédito de carbono, ele é um certificado, ele não é uma mercadoria, ele não se equipara a bens, tá? A gente entende, sim, que existem fundamentos para afastar, só que a gente sabe como é o fisco, né? E esse atual fisco, ele é tudo tributa. Então, a gente precisa ter um cuidado adicional aqui para essa discussão. Então, resumindo a resposta, se está previsto no contrato de compra e venda de energia elétrica, já há o recolhimento. Se está segregado no instrumento, a gente entende que existem fundamentos para afastar a incidência desse tributo. Tá bom. Eu acho que só a complexidade aí é porque eu tenho intermediação aí de empresas para fazer essa venda. Então, acho que a complexidade do negócio deveria vir agora na parte da regulamentação, né? Se eu Com tenho uma certeza. intermediação, como que eu vou cobrar isso e de que forma cobrar? Mas Porque se você ok, tem uma intermediação, obrigada. a gente está falando você está falando de certificado, você tem uma prestação de serviço, né? Se você tiver uma prestação de serviço, aí é indiscutível, a gente tem a incidência do tributo. Isso, obrigada, viu? Beleza? Imagina, Renato. É porque Adriana, existem, né, as consultorias que prestam um serviço, fazem essa intermediação, então, de fato, tem esse custo aí que é serviço, né? exatamente. E Aí, aí, tendo como serviço, a gente necessariamente teria a incidência do tributo. A Adriana perfeito. complementou falando que a Embepar. A energia da Embepar, que ela adquire, assim, a gente precisaria entender detalhes da operação. Mas eu estou entendendo que essa energia que ela tá recebendo não é uma energia da operação para consumo. Nesse caso, se não for para consumo, de fato, você não tem a incidência do encargo, dos tributos. Ok? Perfeito. Ela também colocou aqui para qual é o CST, classe trilha, eu acho que é algo mais específico, É né? Que algo aí tem mais que ver o que específico, é e aí, assim, precisa contabilidade. adentrar. Exatamente. Tá. Posso fazer mais Pessoal, uma pergunta, gente, rapidinho? claro, Do Renata. autoprodução. Isso. Autoprodução para mim ainda é uma incógnita, né? A parte de consórcio, né?
a gente tem os consórcios de autoprodutores. A legislação, ela fala que o consórcio pode ou não ser um contribuinte aí do IBS-CBS. Se ele optar por ser um contribuinte e a responsabilidade aí da parte desse gerador, né, do consórcio, ter que emitir as notas para os seus consorciados, talvez não perca o significado da autoprodução, que eu teria aí, vamos dizer, uma venda direta de energia. Não sei se vocês entenderam. Eu entendi. Assim, em termos práticos, eu deixaria o consórcio fora dessa estruturação, eu manteria a regra atual, que é muito mais fácil, que eu trato, né, até porque o consórcio não tem personalidade jurídica, né? Essa premissa deles, para mim, é até equivocada, porque embora ele tenha CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica, ele nada mais é do que um contrato. Isso. Nada mais é do que um contrato. Então, na nossa visão, o tratamento deveria continuar sendo dado de forma segregada e de forma separada. O fato de tributar pelo consórcio, eu acho que ele não vai desconfigurar a característica regulatória da autoprodução, mas com certeza ela vai gerar questionamentos do ponto de vista tributário. O que a gente está observando na regulamentação, que é o nosso grande desafio, é afastar a incidência do IBS do CBS, abordando que a transferência de mercadorias, né, embora a gente está pegando ali um conceito prestado do ICMS, que ela não incide ou não teria a incidência tributária. Isso não está tratado na lei complementar, mas a gente está tentando endereçar para a regulamentação. Tá bom, entendido. Eu acho que mantém-se, então, o consórcio da forma que é. Eu acho melhor. Agora, da autoprodução, você falou assim que o cara, quando ele utilizar essa energia como autoprodução, vai ter tributação de IBS-CBS. Hoje, quando o autoprodutor, quando ele gera e consome, hoje ele não tributa Não. ICMS. Isso. Não, assim, ó, vamos lá, só para dar um passo atrás. Isso, vamos lá, é isso mesmo. Hoje o tratamento não está claro. Pensa, quando eu dei aquele exemplo, era da energia do mercado de curto prazo, não do gerador, tá? Pensando na estrutura de autoprodução, da forma que a gente tem hoje, eu não tenho nenhuma nota fiscal para emitir. Não, é de mim para mim. É de mim para mim. Só que eu não vou recolher o IBS e o CBS do contrato de arrendamento? Nesse caso, sim. Isso. Eu não vou recolher da prestação de serviço? Também. Então, não tem que se falar que não houve a incidência tributária. Então, é essa linha para fundamento Entendi. de que não deveria haver a incidência do IBS. É até melhor do que sustentar do ICMS, porque o ICMS, embora seja possível essa interpretação, e a interpretação a qual a gente concorda, porque não tem fato gerador para a incidência dos tributos na operação de compra e venda de energia elétrica, porque eu não emito essa nota, nenhum estado tem esse entendimento. O estado, assim, se você pegar o entendimento de alguns estados, ele entende que a autoprodução no mesmo empreendimento, no mesmo local, ela incide o ICMS. Entendido. Obrigada. Perfeito. Renata, super agradeço aí. É sempre bom ter associado que esteja participando de forma ativa. A Tarciane botou aqui mais uma perguntinha sobre arrendamento, pessoa física. Sabemos que, como tomadores, temos a obrigação de retenção do imposto de renda à pessoa física, considerando as novas regras até 5.000 isento e a partir de 5.000 até 7.350 aplicado o fator redutor. E depois desse valor, acima desse valor, a retenção do imposto de renda segue a tabela vigente. Em cima do arrendamento também irá incidir o IBS, CBS, utilizando aquele redutor que você citou de 70%? O que vai acontecer aqui, tá certo? Existe essa previsão né, do imposto de renda. Qual é o problema? A regulamentação da questão do recolhimento do IBS. O IBS e o CBS vai incidir sobre o arrendamento. Ele existe, a depender da operação, ele vai ter uma característica específica. Então, assim, para responder essa pergunta, a gente tem que entender detalhes da operação, porque a depender do consumidor, ele vai afastar, você vai ter possibilidade de afastar a incidência do IBS e do CBS, ou até a aplicação do redutor de até 70%. Então, isso vai
isso vai ser definido de acordo com a respectiva operação e com a regulamentação que ainda também está pendente. Tá? Uma grande discussão que a gente já tem aqui é a incidência do IBS, do CBS no ICMS. E aí a interpretação dada é por alguns estados de que vai ocorrer, já puxando o gancho para outro assunto, a incidência desses dois tributos. Tá? Mas essa característica do arrendamento, a gente tem que olhar a operação para conseguir te dar uma resposta mais assertiva. Mas fato é que, fato é que nós teremos a incidência para a operação de arrendamento. Certo? Sim, perfeito. Ela super agradece aí também. Urias, eu acho que, de fato, é algo que a gente tá acompanhando de perto, tem que continuar o acompanhamento. A gente vai disponibilizar o material que você produziu, então, se você autorizar, que a gente encaminha para os nossos associados. E a gente também vai querer ter a oportunidade de disponibilizar essa gravação nos nossos canais, especialmente no YouTube. Então, se você autorizar também, eu acho que é um prazer para os nossos associados poder ver lá no YouTube algo que é engrandecedor e que é um debate relevante para o setor e para os associados. Então, a gente poderia colocar no YouTube também? Claro, com certeza. Autorizadíssimo. Ótimo. Perfeito. Pessoal, estamos aqui chegando no finalzinho. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, ou também, por gentileza, nos encaminhe por e-mail. A gente aqui tem um contato direto com o escritório, está sempre em contato, sempre encontra na ANEEL, como a gente iniciou aqui o nosso webinar falando. O Urias está ativamente lá na ANEEL. Então, o que vocês precisarem, contem com a Abragel. A gente só tem a agradecer a essa troca, essa disponibilidade do escritório fazer, né, esse brinde para os nossos associados, porque isso é um presente, de fato, poder ter vocês falando aqui para a gente e para os nossos associados. Urias, a gente super agradece, tá? E, por favor, palavras finais aí. A gente que agradece a disponibilidade, fica à disposição de todos vocês para o que precisar. É um tema importante, então dê a atenção para esse tema, para endereçar as questões que precisam ser tratadas, porque a gente vai ter muito trabalho. A gente quase não tem trabalho com a reforma do setor, então com a reforma tributária agora, é importante que a gente tenha atenção, até para que isso não se converta num prejuízo para a gente. Em primeiríssima mão, eu estou fazendo a divulgação para vocês, são os primeiros, tá, a terem conhecimento de que a gente vai fazer um evento em Brasília, junto com a BBCE, para falar de reforma tributária. Então, assim tão logo quanto provavelmente vai ser em março, tá? Reinaldo já deve estar de cabelo em pé ali, porque ele também está... acabei de fechar com eles a estruturação do evento. Então, a gente vai fazer um evento. Então, estão todos convidados aqui, tá? Vai ser um evento presencial, a gente não deve gravar, porque o ideal é fazer presencial. Já temos confirmação de participação da ANEEL para o evento, tá? A gente já tinha sondado ali. A ideia é trazer o pessoal da Receita Federal, não sabemos se eles vão conseguir participar, mas a ideia é trazer também e trazer um pouquinho do overview da reforma tributária. Fechado? Então, queria convidá-los desde já. Assim que o convite estiver pronto, encaminharei para a Renata compartilhará com todos vocês. Combinadíssimo. E agradecer de novo o convite, é uma honra estar aqui e ficamos à disposição para tratar outros temas que vocês ali entendam que é pertinente e que julgam relevante. Excelente, Renata, obrigada. Um minutinho. Renata. Será que a gente pode deixar o contato? Porque assim, a gente tem muitas dúvidas operacionais aqui com o pessoal, deixar um e-mail para trocas de experiências aí de Claro, operação inclusive, mesmo? na apresentação que a gente vai mandar, vai ter, mas, Urias, por favor, disponibiliza aqui no chat, que aí já quem está aqui já anota, independente de receber a apresentação, mas, de fato, a nossa intenção sempre no webinar é enviar a apresentação do escritório, com as informações dos escritórios, porque se eles proporcionaram isso para a gente, nada melhor do que os associados acessarem diretamente o escritório. Claro, é um prazer. E, Renata, quero que você participe mais desse tema, porque é sempre bom ter alguém ativo e fazendo essa troca com a gente. Muito obrigada, então. Obrigada, gente. Renata, ótimo, Urias. Coloquei o contato aí e a gente fala bastante com o time de vocês já, tá? Com o Luiz, com a Lídia, a gente conversa bastante com eles, tá? Legal, obrigada, gente. Perfeito, então. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Ficamos disponíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada.